Boa noite. Aqui estamos em mais uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, apresentando a exposição doutrinária desta terça-feira, que daremos início em seguida às 20 horas e estaremos trazendo algumas reflexões sobre a afabilidade e a doçura. Aguardemos esses minutinhos, apreciando a música e nos preparando mentalmente para esse encontro de almas. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nos agregando nesse ambiente virtual, através do Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para que possamos, cada um de nós, trabalhar a nós próprios, implementando, na medida do possível e das nossas condições, a mudança para melhor que tanto desejamos. São 20 horas, convido-os para a nossa prece, irmanando-nos em pensamento e sentimentos, formando uma psicosfera de bem-estar, de harmonia, de serenidade, de paz, de esperança, de renovação. Mestre amigo, aqui estamos contigo, buscando conhecer-nos mais profundamente. Viemos beber nessa fonte fecunda da doutrina espírita, que reflete o teu pensamento, a tua mensagem de amor incondicional a nós, ao nosso próximo e a Deus. Congregamos os nossos corações de encarnados e desencarnados na busca de dias melhores que procuramos construir desde já, deste momento. Sabemos que o caminho é árduo, Mestre, mas também entendemos que estivermos unidos uns com os outros, num ambiente de solidariedade, e, sob as tuas bênçãos, alcançaremos os resultados que tanto almejamos.
procuramos a felicidade. Muitos de nós procuram-na em si, sem se preocupar com o outro. Mas quem pode ser feliz, mestre? Tendo ao seu lado alguém que chora, alguém que está doente, enfermo. Portanto, busquemos essa alegria na ação beneficente a favor de nosso próximo. Assim, em teu nome, e sob as bênçãos desses amigos espirituais, iniciamos a atividade programada para esta terça-feira. Assim seja. Teremos aqui essa parte expositiva, em que traremos algumas informações, e ao terminar, nós faremos uma irradiação, a fim de que cada um de nós possa, onde estivermos, receber as energias benfazejas dos benfeitores. Quem desejar também magnetizar uma água, por gentileza, nesta hora, no final, deixa exposta, para que os benfeitores possam assim magnetizá-la. Vamos falar sobre a afabilidade e a doçura. É uma expectativa nossa ainda, porque ainda não conseguimos ser afáveis e dóceis o tempo todo. Não conseguimos ser dóceis e afáveis tanto quanto desejamos. Vamos procurar identificar isto, para fazermos as transformações necessárias em nós. E para que ambientemos o nosso tema, que está no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os que são brandos e pacíficos, na instrução dos Espíritos, há uma mensagem cujo título é A Afabilidade e a Doçura, está assinado por Lázaro, no item 6. E diz ele: estamos com um problema de conexão. Retornando. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Veja aí, uma boa informação. A benevolência para com os seus semelhantes é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura. Significa que a mensagem do Cristo, onde ele diz que para estivéssemos alinhados com a lei de Deus era necessário amar a nós, ao nosso próximo e a Deus. Então, quando conseguimos isso, temos benevolência para com o nosso semelhante, e essa benevolência é o fruto do amor, vamos produzir a afabilidade e doçura. Entretanto, continua Lázaro, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. E conhecemos bem essa particularidade. Criaturas que pela educação, adquirindo esse verniz social, é amável, social, benevolente, dócil nas relações com o outro. Mas ele está ali numa representação. Aliás, diga-se de passagem, todos nós estamos representando, buscando o ideal, o ser espiritual elevado, tendo por modelo e por guia Jesus. Então buscamos olhar a sua mensagem, as suas participações, as suas lições, as suas atitudes entre nós
e procuramos imitá-lo. Significa dizer que estamos interpretando um papel. Queremos nos apresentar como Cristo se apresenta. Mas como ainda somos, por assim dizer, artistas inexperientes, que ainda não sabemos muito bem o papel a desempenhar, vamos nos equivocar nas falas, nos gestos, nas apresentações, nas nossas relações com o outro. Então já vimos aqui que algo precisa ser feito em nós, uma transformação, adquirir esse conhecimento das relações humanas, alinhar esse conhecimento do trato social que procuramos ter com a lei de Jesus. Desculpe, com a lei de Deus, trazida por Jesus numa síntese daqueles velhos 10 mandamentos, em que ele fala que para que nós estivéssemos alinhados com essa lei, era necessário amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso ímpeto, de todo o nosso coração, e que deveríamos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí entra um outro fator. Nós temos dificuldades ainda de estabelecer esse auto-amor. Porque nos deixamos, a mais das vezes, nos envolver pelas circunstâncias da vida e, naturalmente, que tendo interesses contrariados, e diga-se de passagem que esses interesses contrariados geralmente são as contrariedades que as nossas imperfeições realçam, e deixamos de ser afáveis, dóceis, porque é o seguinte, benevolentes, e portanto não cumprimos com a lei de amar o próximo. Mas Lázaro continua ainda. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Olha o retrato que Lázaro faz da criatura humana, de nós próprios. Embora tenhamos dificuldades em nos autoanalisar, em buscar verdadeiramente identificar quem somos e como estamos nos apresentando, não podemos esquecer que ainda estamos muito distante do nosso modelo e guia, Jesus. Poderemos até perguntar, nessas circunstâncias, o que faria Jesus? E teremos a resposta. Mas nós ainda não agimos como ele. Estamos a caminho, estamos nessa construção, nesse esforço. O que eu estou dizendo aqui não deve ser encarado como motivo de desistência, mas pelo contrário, como motivação para que voltemos um pouco mais os olhos para dentro de nós, identificando esses senões, essas circunstâncias, essas imperfeições, que volta e meia são disparadas e cria dentro de nós um verdadeiro vulcão. Um vulcão que explode, irrompe. E qual a maneira de nós aliviarmos a tensão desse vulcão?
via de regra, nós abrimos a nossa boca para falar. Dizemos até impropérios numa hora desta, que nos envergonharíamos se estivéssemos numa situação de calmaria. Mas naquela hora tomado desse ímpeto, nós dizemos coisas que nos arrependemos mais tarde. Mas já foi feito. Porque deixamos que o instinto falasse mais alto do que a razão, do que o conhecimento que já adquirimos. Mas veja, adquirir conhecimento é uma fase. Colocar em prática esse conhecimento é diferente. Então, podemos saber que precisamos ser amáveis, que precisamos amar o nosso próximo, que precisamos ser afáveis e dóceis. Mas, quando somos atingidos, quando somos feridos em nossos brios, e aí vamos decodificar esses brios, e a doutrina espírita nos diz muito bem o que seja: egoísmo e orgulho. É os brios. Então, quando nós somos atingidos nesse orgulho e nesse egoísmo, nós nos transfiguramos. Deixamos de ser aquela criatura amável, do verniz social, das nossas relações pacíficas, e explodimos. Porque é um instinto, qual vulcão, irrompe, entra em erupção e espalhamos o desequilíbrio, agredimos as pessoas com a palavra, ferimos outras, os nossos olhos disparam dardos venenosos, entramos praticamente em fúria. Então, quando nós começamos a nos conhecer, para que não mais respondamos dessa forma enfurecida, nós vamos controlando e tomando as rédeas destas imperfeições, desse instinto, para manobrá-lo, para conduzi-lo, para abrandar a sua explosão. É naturalmente que nós podemos perceber isto quando vemos na obra de André Luiz uma figura emblemática, onde ele, querendo saber da sua própria situação e o que estava ali acontecendo e que estava por acontecer, aquele que estava ao seu lado tomou de uma vasilha, colocou água e deu a ele para tomar, com uma recomendação: tome essa água, mas não engula. Enquanto tu não engoles a água, pensa no que tu ia dizer. E naturalmente, a partir do momento que nós damos um tempo a nós mesmos pensando, aquela explosão acerena-se. E podemos então, a partir de então, asserenados, trabalhar um pouco melhor as nossas palavras, expor os nossos sentimentos, as nossas emoções, dizer ao outro que não gostamos da sua atitude e justificar por quê, sem agredir. Numa atividade, num diálogo, em que nós possamos ser verdadeiramente civilizados. Se o outro nos escutar, ótimo. Se ele não nos escutar, também está bem, porque pelo menos nós refreamos esse instinto dentro de nós e não agredimos mais o outro.
colocando, por assim dizer, numa figura bem jocosa e popular, mais gasolina no fogo. Então, quando nós vamos asserenando os nossos ânimos, temos a possibilidade de nos relacionar com o outro de uma forma benevolente, que vai nos conduzir à afabilidade e à doçura. Mas a benevolência, ela faz parte de algo que todos nós conhecemos e já ouvimos bastante. Faz parte do perdão. Benevolência para com todos. Era assim que Jesus entendia o perdão. Seja benevolente para com todos. Use de indulgência para com as imperfeições do teu próximo. E perdoe as suas faltas. Vejam, aí está. Isto é caridade. Ser caridoso para com o outro é recebê-lo como ele se apresenta para nós, tanto quanto gostamos que o outro nos receba como somos. Quando nós temos um interesse qualquer, queremos obter algo, a confiança de alguém, conquistar alguém, seja ela para a finalidade que for, não importa. Nós passamos a representar um papel. Pensamos nesse papel e nos apresentamos para aquela pessoa para que ela então passe a acreditar nesse personagem que está ali sendo apresentado a ela, até que consigamos convencer a seguir conosco, a ser cordata conosco, a nos retribuir, a fazer algo por nós, a concordar com a ideia. Passado esse momento, nós nos desvestimos daquela personalidade e aí vamos nos apresentando realmente. Por isso que muitos dos relacionamentos hoje, que são rápidos, fugidios, superficiais, as criaturas logo rompem uma com a outra. Porque nós não temos ainda essa capacidade de representar o tempo todo. Representamos enquanto há um interesse maior. Mas essa máscara cai, por assim dizer, e vamos nos apresentar ao outro conforme somos. Cada um de nós já tem condições de se analisar. Cada um de nós sabe quais as suas aspirações e em que patamar ainda está. Então, procuremos também criar expectativas a respeito do outro, para que também não venhamos nós a nos equivocar com relação ao outro, esperar algo que ele ainda não está em condições de nos dar. É por isso que precisamos ter nos tratos, nas relações sociais, essa necessidade de desenvolver a afabilidade e a doçura, diminuindo em nós essa questão do egoísmo e do orgulho. Mas Emmanuel nos diz em uma obra chamada O Livro da Esperança, no capítulo 22, que vamos nos defrontar em algumas ocasiões onde todas as forças da alma se fazem tensas. Somos tocados por algo. E, assemelhando a carga de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Porque é a válvula de escape. E muitas vezes, por nos faltar, às vezes, coragem
ou circunstâncias também, nós não falamos diretamente para aquela que nos tocou e que nos desestabilizou, mas falamos para o outro. E aí também nos falta benevolência, porque em vez de falarmos diretamente com a criatura, nós estamos alimentando ainda e fomentando um desequilíbrio no outro. Então é necessário que tenhamos a serenidade de parar alguns momentos para refletir. E diz Emmanuel, momentos de reação diante do mal em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aflora, brota a mágoa, aviventada pelo sopro do desejo. Por quê? O ato, a palavra do outro despertou em nós um sentimento, uma emoção. E naturalmente, que se é uma imperfeição, ela vai ser aquele vulcão a brotar dentro de nós. E talvez não tenhamos nem tempo, nem forças suficientes para bloquear essa erupção, a fim de que a nossa palavra não venha a ser ofensiva. Mas Emmanuel diz mais, entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. O que ele está dizendo? Para, coloca a água na tua boca, não engole, pense, medite, reflete para falar. A palavra, na sequência diz o benfeitor, não foi criada para converter-se em raio da morte. Joana de Ângeles tem uma passagem que é semelhante a essa, quando ela fala sobre a verdade. E ela diz, em outras palavras, naturalmente, para que não venhamos a usar a verdade como arma para ferir o nosso próximo. E quantos de nós estufamos o peito numa ostensividade do egoísmo e do orgulho e dizemos, isso é a verdade que tu precisa ouvir. Ferimos a criatura. Poderíamos dizer a mesma coisa sem feri-la, com outros modos, com a educação formal, com o verniz social, teríamos condições. Quem de nós não errou? Quem de nós não deixou de cumprir com um dever? Seja o motivo que for. Mas quando alguém deixa de cumprir algo conosco, quando alguém deixa de cumprir um dever para conosco, qual a nossa reação? Vamos pensar nisto. São grandes momentos que a espiritualidade nos concede para que venhamos a produzir esse autoconhecimento. E somente assim, através do nosso próximo, que faz com que desestabilizemos aqui ou ali, a fim de que tenhamos a possibilidade de refletir sobre nós mesmos, não sobre o outro, porque ao outro cabe a ele se ver com a lei divina, mas a nós é dever nosso
Quantas horas difíceis em que não podemos guardar fidelidade ao dever. E diz Emmanuel, em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele, a palavra. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções do silêncio. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Então é necessário também que, em aquietar, guardar silêncio, não só da palavra, mas também mental, o do pensamento. Porque podemos não estar proferindo nenhuma palavra, mas os nossos pensamentos continuam dando vazão a esse vulcão, espalhando lavas, ferindo aqueles que estão por perto. Conquanto se nos impõe a dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Está nos chamando à razão. Pensa, pondera naquilo que tu vai falar. Vê se é útil nesse momento. Se tu não pode deixar passar algum tempo e depois vai ter com o teu desafeto um diálogo fraterno. Diga das tuas emoções. Diga a ele aquilo que tu não gostou de ouvir, ou de ver no seu semblante, ou da atitude que ele tomou, sem cobrança. Mas diz, meu irmão, estive refletindo sobre aquele fato e pensei comigo mesmo que esta ou aquela atitude poderia ser colocada em outro patamar. Se ele nos ouvir, ótimo. Se não nos ouvir, fizemos aquilo que estava em nossos corações. Dominemo-nos para que possamos controlar as circunstâncias. Chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale na intemperância. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que é necessário, continua o benfeitor, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sob o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Assim, Emmanuel fecha o comentário dessa mensagem, nos trazendo lucidez, parcimônia na palavra, parcimônia nos pensamentos. E hoje, onde estamos nessa dicotomia muito clara entre bem e mal, muitos momentos nós nos lançamos contra o mal, ou o mal, mas não medimos as consequências disto. Estamos dando a outro o desejo de se expressar conforme ele entende que se expresse, ou queremos regulá-lo,
comandá-lo, orientá-lo, para que ele só fale, se expresse conforme o nosso próprio desejo. Quanto a nesta atitude de egoísmo e de orgulho, não é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, ser afáveis e dóceis com as criaturas que nos ferem, mas é possível, desde que tenhamos a serenidade, baseada, lastreada na benevolência, na indulgência, no perdão, no exercício da caridade, na prática do amor, o amor ao próximo. Mas gostaria de fechar essa mensagem de Lázaro, onde ele diz o seguinte: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto na sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pela aparência se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Essa mensagem foi ditada em Paris em 1861. Ficamos por aqui, espero ter contribuído de alguma forma para que o autoconhecimento se estabeleça em nós, para que nós busquemos identificar as nossas imperfeições, trabalhar cada uma delas judiciosamente, mas com o emprego da vontade, da coragem, da razão, sob as luzes do amor. Somente sob as luzes do amor, jamais do ódio. Vamos então partir agora para a nossa irradiação, onde receberemos as energias, os fluidos que estamos necessitando, segundo a vontade de Deus. Convido-os para essa prece, que é a prece final também, mas incluindo aí essa irradiação. Te procuramos, Mestre, invariavelmente nos momentos de dores. Talvez estejamos agora sentindo essas aflições. Estejamos sob o tormento do sofrimento. E te pedimos, vem ter conosco. Somente tu pode aliviar as nossas tensões espirituais. Portanto, te rogo-te que através do benfeitor que está conosco, juntamente com o nosso Espírito amigo, o nosso Espírito protetor, derrame sobre nós as vibrações apropriadas às nossas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais. Estamos sentindo essas vibrações penetrarem os nossos corpos. As células se agitam, os átomos, e há uma espécie de calor a invadir o nosso ser. O nosso peito arfa, o coração palpita, e parece que há nessa zona uma erupção de emoções, de sentimentos benfazejos. É Jesus nos visitando. Ele nos toca a partir destes benfeitores.
Ele atende a nós e a quem estivermos endereçando o nosso pensamento neste instante, seja encarnado ou desencarnado. Tanto quanto nós, eles também estão recebendo. E voltando os nossos olhos a Ti, Mestre, procurando o Teu olhar para Te agradecer, também pela magnetização da água que já foi feita, pedindo que tenhas compaixão de todos nós, que ainda rolamos pelo pó da terra, que ainda não conseguimos permanecer muito tempo eretos, mas que saibamos, quando estivermos de pé também, alegres e contentes, te buscar, para que tu possas também te felicitar conosco, participando dos nossos momentos de alegria. Queremos dividir contigo, Mestre, o quanto nos sentimos alegres e integrados contigo. Assim, com a permissão desses amigos espirituais, sob as bênçãos do Mestre, encerramos a nossa exposição doutrinária desta terça-feira. Tenhamos, portanto, uma boa noite e que o dia de amanhã tenhamos grandes oportunidades do exercício da afabilidade e da doçura. Paz em nossos corações, desde sempre. Até lá.